Olá pessoal, quem fala é Sandro San. Seja muito bem-vindo a mais um Caminhando Pensando. E hoje eu quero falar que todo sucesso tem seu preço. O problema é que a maioria das vezes a gente esquece de computar esse preço na nossa conta por sucesso. E eu lembro de uma vez que eu conheci um grande empresário e era um cara assim que me inspirou, que eu admirava muito e que eu queria de alguma forma trabalhar com ele. Eu queria estar mais próximo com ele porque eu sabia, eu entendia que eu podia aprender muito com ele, tá? E eu cheguei lá, enfim, pedindo para ele se tinha algum trabalho, alguma coisa que eu pudesse fazer, alguma forma de poder estar trabalhando com ele lá. E ele me ofereceu uma oportunidade para me ser vendedor de uma, de uma bebida que ele estava trazendo, estava importando essa bebida dos Estados Unidos. Era uma bebida tipo isotônico, assim, tipo Gatorade, né? E ele estava importando aquilo e ele falou que a única oportunidade que ele tinha era para ser vendedor daquela bebida em quiosque na rua. E no primeiro momento eu achei que aquilo, nossa, estava muito abaixo do que eu esperava, né? E de alguma forma não era exatamente aquilo que eu tinha imaginado, né? Para trabalhar com ele. Mas eu aceitei, peguei assim mesmo. E eu lembro que eu peguei eu peguei uma caixa daquelas bebidas, né? E eu lembro que eu peguei uma caixa de um mesmo sabor e saí e comecei a tentar. Fui em quiosques na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, tentar vender aquela bebida. E eu comecei no primeiro quiosque, no segundo quiosque, enfim, não conseguia vender, ninguém queria comprar aquilo. A embalagem era muito bonita, tudo parecia, ela era perfeita, mas de alguma razão as pessoas, os donos do quiosque, começaram a comentar algumas coisas algumas razões pelas quais eles imaginavam que não poderiam, que não iam comprar aquela bebida, né? E eles falavam, era a forma de embalagem, a quantidade de bebidas que vinham na caixa, várias coisas eles foram me dizendo que para eles não interessava comprar bebida. E o que eu fiz? Eu comecei então a anotar tudo aquilo, tudo que eles falavam. E eu decidi naquele dia andar todos os quiosques que tinham, saindo da Barra, do Recreio, enfim, toda a orla, nessa parte da orla do Rio de Janeiro, eu fui andando em todos os quiosques. Em cada quiosque que eu ia entrando, eu ia mostrando a bebida e eu ia pedindo para cada dono de quiosque recomendações, orientações, dicas de coisas que pudessem ser feitas para melhorar a, a forma de a gente poder vender aquele produto. E aí no dia seguinte eu peguei e fiz um relatório enorme sobre todas aquelas observações, né, com várias dicas, sugestões de melhorias que eu tinha colhido com aquele pessoal todo, sobre como que a gente poderia melhorar, desde a embalagem, o preço, enfim, a forma de distribuição, a forma de venda, tudo que a gente podia fazer de alguma forma para poder melhorar a venda daquela bebida. E levei isso para o escritório e mostrei para esse empresário, né? E ele ficou tão impressionado com aquele relatório, né, que alguns dias depois ele me convidou para trabalhar com ele, diretamente com ele, fazendo projetos, fazendo análise de mercado. Enfim, e é claro que se eu te falasse que quando eu comecei a fazer aquilo, quando eu fui lá caminhar toda a praia no sol quente um dia inteiro caminhando, fazendo um relatório, fazendo tudo aquilo, se eu te falasse que eu sabia que aquilo ia acontecer, que eu sabia que ele ia gostar, que eu sabia, enfim, que aquilo poderia significar uma promoção para mim, eu estava mentindo. Eu não sabia, né? E na verdade necessariamente você nunca sabe. Você aposta. Eu falei outro dia sobre salto de fé, né? Você dá um salto de fé. Você vai lá e faz. E se eu tivesse feito aquilo e não tivesse dado certo, eu teria feito uma outra coisa. Eu teria tentado uma outra coisa, mas eu estava disposto a pagar o preço que fosse preciso para poder ter aquele resultado, para poder estar próximo dele, para poder aprender com ele, para poder trabalhar mais com ele. Então a dica que eu queria dar para você é que às vezes a gente tá numa busca de querer ter algum tipo de sucesso, de querer ter algum tipo de resultado, e a gente não está disposto a pagar realmente o preço que aquele resultado exige, que aquele tipo de sucesso exige. Na maioria das vezes, a gente quer ter um sucesso muito grande, quer pagar barato. E essa conta não fecha, porque se você quer ter um sucesso muito grande, você vai pagar um preço. A boa notícia é que você sempre pode pagar o preço do sucesso que você quer. Você sempre pode pagar. Nunca vai ter um sucesso que você quer que vai ter um preço que você não possa pagar. Ele pode ser alto, mas sempre é um preço que você pode pagar. E você sempre pode optar por pagar ou não aquele preço. Tá? Quando você entende isso, que você sempre pode pagar o preço, a sua discussão passa a deixar de ser a deixar de reclamar pelo preço que está pagando, né? A deixar de reclamar. Às vezes você está lá fazendo alguma coisa, concluindo algum projeto, querendo ter algum tipo de resultado, e no meio do caminho você começa a encontrar dificuldades, você começa a encontrar problemas, que é o preço que você está pagando por aquilo que você está querendo fazer. E aí a sua discussão passa a deixar de ser reclamar pelo preço que você está pagando para pensar como você pode, como que eu posso pagar esse preço, como é que eu posso pagar esse preço, né? Você sempre pode pagar.
E aí você começa a pensar, como que eu posso pagar esse preço? Como que eu posso entregar isso? Como é que eu posso fazer com que isso aconteça, com que isso se torne uma realidade de alguma forma? Como é que eu posso passar? Como é que eu posso superar esse desafio? Como é que eu posso superar essa dificuldade? Como é que eu posso enfrentar esses problemas e realmente poder pagar o preço que é preciso pagar para ter o resultado que eu quero? Eu sempre falo que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A diferença é que pensar grande livra você de detalhes insignificantes, porque quando você começa quando você se decide a ser um tipo de pessoa que paga caro, que paga realmente, que está disposta a pagar caro, está disposta a pagar o preço pelo que você quer, você começa a deixar de se importar com detalhes, com coisas menores, que, por exemplo, sei lá, eu estou com a caixa andando na rua, eu vou visitar um monte de coisa, vou ficar o dia inteiro na rua, vai estar o sol quente na minha cabeça. Essas coisas passam a ser menores diante daquilo que você está querendo fazer, diante daquilo que você está querendo construir. Então o preço acaba, de uma certa forma, você acha uma forma de pagar aquele preço de uma forma suave, vamos dizer assim, né? Ele deixa de ser tão impactante para você. Mas é isso. Se você gostou, curta, clica, compartilhe, comenta esse vídeo, né? Diz se você é o tipo de pessoa que gosta de pagar caro ou que gosta de pagar barato para ter o tipo de resultado que você quer trazer para sua vida. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Caminhando e Pensando.